noite para você que está na sua casa em todo o Brasil. Tá começando mais um bate-papo e você está na live agora, compartilha com seus amigos. Tem um aviãozinho aqui. Se você perdeu, tem tá disponível no YouTube, no ao vivo. Assista no ao vivo também, tá? Gileri que entrou. Você que tá assistindo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. E, enfim, chama aqui a Angélica, que é a dubladora da Pérola do Bob Esponja, faz a Pérola, faz o Cebolinha. Vamos ver aqui. Então agora, já dá sua licença para ela, já entrando aqui, o Davi Fenelon Félix. E agora sim, já entrou já. Deixa eu chamar aqui a Angélica. Agora. Tudo bem? Opa, tá vendo? Aê! Tudo bem? Eu estou bem, eu estou ótimo. Ainda mais com sua presença. Eu queria agradecer a você por ter aceitado o convite Obrigada, eu que mais uma agradeço, vez. adoro falar sobre essa minha paixão, que é dublagem, né? Então, estou sempre pronta para conversar a respeito. Sim, sim. Tá travando um pouco aqui o Tá um pouco, sinal? tá Aí travando um tá bom para pouquinho, você? sim. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou aqui mais perto. Vou me aproximar Tá. mais perto. Aí tá, Aparentemente, tá não bom sei. agora? Está travando de leve, vamos dizer assim. Agora sim. Primeira pergunta. Você trabalha com sua voz há muito tempo. Como você começou a sua carreira de dubladora? Era um Então, desejo na seu de verdade, eu criança? falo que não fui eu que escolhi a profissão que me escolheu. Porque eu comecei justamente na adolescência, né? E eu fui fazer um teste para a turma da Mônica, para fazer os bonecos no teatro e viajando e tal. E aí eu peguei, comecei a participar do teatro da turma da Mônica e logo em seguida pintou para eu fazer o teste para o Cebolinha mesmo. E aí eu fiz o teste para Magali, na verdade, porque eu achei que a minha voz se encaixava melhor na Magali. Mas, para minha surpresa, o Maurício e o Márcio de Souza falaram que eu seria o Cebolinha. E aí levei um susto, né? Não fazia menino, muito menos, né? Era criança, tudo bem, era adolescente, mas achei estranho. No fim, comecei fazendo um menino, comecei a observar como a criança falava e tal, e achei meu Cebolinha. Mas isso foi, nossa, faz 37 anos, para você ter ideia, faz muito tempo. Sim. Caramba. Além do Cebolinha, você faz a Hum. voz da Pérola, do Bob Esponja, que Ah, que foram uma legal. das vozes que marcou minha infância. E como é que você Então, entrou na dublagem do na Bob Esponja? verdade, eu fui coordenadora da Alamo, que foi a empresa que recebeu esse desenho do Bob Esponja, né? Então, eu fiz os testes, todos os testes do Bob Esponja, de todos os personagens. A Pérola não precisava de teste, mas não fui
eu que fiz os primeiros. Nessa época, quem fez foi a Eleonora, né? Depois de um tempo que a Eleonora ficou doente e ela também não entrou mais na aula, teve algum problema que eu não lembro qual foi, a voz mais próxima dela era a minha. Eles dizem que a gente tem uma voz muito parecida, porque eu tenho um roquinho na voz e tal. E aí eu comecei a fazer. Também já faço há muitos anos. E aí faço ela desde então, né? Fazer, porque o desenho é bem engraçado, né? Eu curto bastante desenho. É um desenho. Sim, sim. É, na sua carreira de dublagem, qual foi o personagem que mais te marcou? Personagem que você mais gostou, mais adorou, mais amou Ó, de dublar? é difícil falar sobre isso, porque eu juro pra você, eu não faço ideia de quantos mil filmes, 700, quantos mil filmes eu já fiz? 1.000, 300, 1 milhão, não sei. É muita coisa, porque eu dublo há 37 anos e dublo muito. Mas, lógico que o Cebolinha foi o primeiro, então eu tenho um carinho enorme por ele. Mas eu adorei uma série que eu fiz. Isso eu vou falar como meninos, tá? Porque tem várias coisas que eu já fiz. Então vamos lá. Eu dublei uma série que chamava Anos Sim. Incríveis. E eu adorava fazer aquela série, que eu fazia um menino também, né? Que era o Kevin. Eu gosto muito de fazer o Seninha, que é um personagem que todo mundo tem no coração aqui no Brasil, né? Então é um personagem também querido. Eu adorava fazer a Kimi dos Anjinhos, que eram Rugrats, né? Que eram os anjinhos, não sei se é da tua época, mas enfim, era um desenho que eu gostava muito de fazer. E gostei muito também de fazer o Guinho, Luizinho e Zezinho da Disney, do DuckTales, que eu fiz, né? Os primeiros DuckTales, eu que fiz os três. E a Sally do Charlie Brown, e é tanta coisa, juro. Tinha a Hora do Recreio, que eu fazia Spinelli, eu adorava dublar Spinelli, porque ela era toda espiritadona, assim, sabe? Tinha outro desenho que eu gostava muito de fazer, que chamava Hey Arnold, que eu fazia o Stink. Isso é tanta coisa, e daí é meio difícil. Mas, assim, eu gosto muito de fazer comédia também, né? Então, tem muito filme que eu fiz que eu gostei muito de fazer. Tem uma atriz que particularmente eu gosto muito de fazer, que é a Reese Witherspoon, que é uma atriz que fez muitos filmes, Eleição, Legalmente Loira, Guerra é Guerra, Água para Elefante, enfim, é uma atriz que eu gosto muito de fazer. Ou a Drew Barrymore, que eu acabei de fazer, já faz um tempinho que eu acabei uma série que eu amei fazer, que era Santa Clarita Diet, que era sobre zumbi, mas era comédia, né? Então, ixi, tem tanta coisa. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu colocar. Pergunta aqui do Fábio Penol. Angélica, como foi Olha, para você Fábio, escalar e tudo dirigir bom, pela primeira Fábio? vez? Então, que pergunta boa. Foi emocionante, porque é uma responsabilidade muito grande você pegar um filme na mão e fazer. Então, a primeira vez que eu dirigi, a primeira coisa que eu dirigi, foi um filme da Turma da Mônica, que aí eu passei da dublagem para a direção. E foi muito interessante, porque eu fiz lá na Alamo, e eu tive que escalar o trabalho inteiro e fazer, e deu um medo, assim, né? Logo depois, eu comecei a dirigir mesmo filmes. E aí sim que dá um. Aí que a responsabilidade pega a mais, porque filme, você tem que ter muita verdade. Então, você tem que trabalhar com gente muito boa e gente que consiga passar a verdade. E, principalmente, você escalar, a voz tem que encaixar muito bem. Então, você tem que pensar na idade que tem o personagem, na característica dele, se ele fala rápido ou devagar, o jeito que ele fala. Você tem que pensar em muita coisa para escalar. Então, dá um frio na barriga muito grande, mas graças a Deus eu tive sorte, eu aprendi com os bons e
pelo que falavam, a minha escalação era muito boa, então eu fico feliz que deu certo. Né? E eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande pelos filmes que eu dirijo também, né? A gente pega o filme e vai montando, cada personagem vai fazendo, você vai vendo o trabalho sendo feito, e no final ele fica com aquelas vozes todas certinhas, tudo bonitinho. É muito legal. Posso falar um oi aqui? A Fernanda entrou. Beijinho, Fê. A Débora entrou, o Fábio me perguntou. Obrigada, gente. Muita gente está passando rápido aqui, eu não consigo, não consigo ver. Mas, enfim, um beijinho para vocês. Opa, Tá então tendo manda lá. muita pergunta. Deixa eu escolher. Por que o nome da dublagem de videogame se chama localização? Não sei se é isso mesmo. Haha. Se chama Pergunta da localização, Isadora. sim, Isadora. Na verdade, é muito diferente de dublagem e de voz original. A gente não vê a imagem e ele é por... Tem um nome que agora me deu branco, e é por isso que chama localização, porque a gente tem que escutar e fazer, escutar, fazer, escutar, fazer, sabe? E cada coisa tem um numerinho, segue tem toda uma planilha para se seguir, porque eles vão fazer o jogo em cima daquilo, né? E é por isso que é localizar, né? E é bem, para quem não está acostumado, eu chamo de feeling, né? Você tem que, com a voz, ouvir aquilo, entender o que está acontecendo e fazer igual, na mesma medida e sem imagem. E é incrível que depois a gente assiste e fica muito legal, né? Eu fico impressionada. Eu acabei, eu É, acabei de fazer um agora do Avengers, que teve a direção do Marco, né, Ponuceno, e foi muito legal, porque aí o diretor tem que ter uma coisa muito importante, que ele vai nos... Literalmente, ele nos localiza onde é que a gente está, em que sentido, fazendo o quê e qual é a situação, porque você não faz ideia, né? Então, é muito legal a gente ter uma boa direção nessa hora, né? O Alex Ferreira, um beijo, Alex. Ah, meu amor, obrigada. E, enfim, é sim. isso. É bem diferente de dublagem, né? Que a gente vê a imagem, a gente sabe exatamente o que está acontecendo. No game já não. Sim, sim. Angel, poderia contar resumidamente como é o processo de dublagem? São feitos testes para ver qual Então, dublador se encaixa em antigamente cada nem papel? existia muito teste, assim. Alguns só quando eram filmes muito importantes, né? Hoje em dia, filmes importantes, filmes da Disney, sim, todos têm teste, mas não para todos os personagens. Geralmente são para os protagonistas e coadjuvantes. Os outros personagens, todos não, tá? E o processo é assim, eu vou falar desde que você pega um filme para dublar, tá bom? Então, esse filme chega para a empresa de dublagem, né? A distribuidora cota para ver os valores. Sempre é bom que ela escolha uma empresa profissional, pode ser um pouquinho mais caro, mas vale a pena, né? Aí essa empresa pega o filme, manda para um tradutor, tá? Esse tradutor vai traduzir esse filme inteirinho e é uma tradução muito perfeita, porque tem que estar traduzido tudo. Até a pessoa que está lá atrás pedindo um táxi, né? Tem que estar tudo ali. Todo mundo que falou tem que estar traduzido. Aí esse filme chega para o diretor de dublagem, ou cada empresa tem a sua forma. Tem uns que cortam. Desculpa, gente. Minha filha levantou aqui. Tem uns que cortam o filme de 20 em 20 segundos, que isso aí serve para você dar a produtividade do ator, para saber quanto tempo ele vai levar para fazer um filme e tudo mais, tá? E aí, esse filme vem cortado para o diretor, dependendo do lugar. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eles chegam, o diretor mesmo corta e conta. Aqui em São Paulo, não. Tem pessoas que fazem isso e entregam para o diretor.
Esse diretor vai assistir o filme, vai decupar o filme inteiro, vai olhar cada personagem e escalar cada ator para cada personagem. Aí ele vai formar o grupo de vozerio, ele vai formar as pontas, o protagonista, o coadjuvante. Aí ele vai escrever, ele vai definir quanto tempo cada dublador vai levar para fazer a sua parte. Hoje em dia é tudo separado. Antigamente a gente gravava junto, né? Então tinha mais uma etapa que era quem vai gravar com quem, porque só tinha uma pista. Mas hoje em dia, como é tudo separado, tem pista de sobra, então ele só vai dar o tempo de cada dublador. E aí ele vai fazer uma planilha e entregar para a pessoa que vai escalar, ligar para essas pessoas e definir o horário de cada um. Então ele vai falar, olha, Angélica, você tem das 2 às 5, olha, Ale, você tem das 5 às 7, olha, Flora, você tem das 7 às 9, e por aí vai. Ele vai, né, definir todo o horário do dia. E aí, no dia, você tem um técnico que vai te ajudar em tudo, praticamente, né? Ele põe o filme na tela, ele passa, ele vê se o som tá bom, se não tá bom, se você está posicionado direito no microfone, se não tá. E tem também o diretor, que é a pessoa que assistiu o filme, sabe tudo do filme. Então, quando chega o dublador, ele fala, olha, você vai fazer o personagem tal, e a história dele é essa, e, enfim, é isso, vamos lá, bom trabalho. E aí você entra no estúdio, você tem a tela, que vai passar o filme, você tem um fone, que você vai ouvir o original do filme, e você tem na estante a tradução do filme, o nome de cada personagem e o que ele fala na sequência, tudo direitinho como está lá no filme, né? E aí a gente passa 2 vezes, geralmente. Uma vez você escuta bem, marca as pausas, vê como é que são as coisas. E na segunda vez você grava, né? Se deu certo, o diretor fala, valeu. Se não, ele vai falar, olha, ficou curto aqui, aqui você não deu a intenção certa. Então ele vai te dirigir para você fazer exatamente o que o personagem lá da tela está fazendo, tá? Quando acaba tudo isso, por exemplo, eu faço a minha parte, o outro faz a parte dele, tal, tal, tal. Esse filme acabou? Não acabou. Ele vai para o mixador. E o mixador, o que ele faz? Ele vai mixar e botar a voz na altura certa, a música na altura certa, a ME, né, que a gente chama, ou banda, que a gente chama, que é aquela música de fundo, os passos, a porta batendo, né? Ele vai botar tudo na altura certinha e depois de mixado, entrega-se. Geralmente os estúdios tem o controle de qualidade, né? E assiste, vê se está tudo em ordem. Se tiver algum problema, se faz um retake, né? Que significa que a gente precisa regravar alguma coisa se teve algum erro, algum problema de som, qualquer coisa assim. Tá bom? É isso, o processo é esse. Sim, sim. Andrew, você pode me contar qual foi o seu primeiro Meu sufoco primeiro como dubladora? sufoco. Dá para contar. Tem um que fica sempre na minha memória, né? Eu fazia muito menino e eu era adolescente. E aí, o Jorge Barcelos, que é o dono da Sigma, quis me colocar a primeira vez numa menina. Era um papel muito difícil, fortes. E eu comecei a fazer. Não sei se ele não teve muita paciência, eu separado, eu acho que mais é isso mesmo. Eu lembro que ele parou a gravação e falou: vamos remarcar. E aí falei: tá bom. Fui embora, nunca remarcaram, sabe? Aí passou umas semanas, eu fui gravar uma outra coisa. E aí o Jorge me chamou na sala dele e falou: olha, não deu dessa vez, você não vai não conseguir fazer o papel. Ele disse que a sua voz seu jeito de falar tá muito que nem menino, e tem que ser menina. E aí eu lembro que eu chorei muito, eu fiquei muito triste. Mas eu sei que foi muito importante para minha carreira, porque foi aí que eu percebi
que eu tinha que aprender muito, sabe? Que eu ainda não sabia nada. Então foi muito legal. E o legal dessa história é que esse filme, depois de uns 10, 15 anos, chegou num estúdio e eu fiz a menina. E aí eu fiz, né? Eu já estava preparada, porque assim, antigamente você fazia o mesmo filme várias vezes, né? E aí esse filme chegou para ser redublado e eu fiz a moça. E aí fiquei muito feliz, né? Porque eu pude refazer um trabalho que lá no começo da carreira eu não consegui fazer. Então foi legal. E me fez crescer absurdamente e descobrir que a gente tem que aprender a todo momento. Quando a gente acha que já sabe, a gente estaciona. Então a gente não pode estacionar, a gente está sempre, sempre aprendendo. Né? Eu dublo há 37 anos e estou sempre aprendendo. E vou continuar sempre aprendendo. Eu queria mandar um oi para o Caio também. Sim, sim. Pergunta aqui da Isadora. Já pediu uma pizza com a voz do Cebolinha? Hahaha, eu faria muito se Boa fosse. ideia! Eu nunca fiz isso. Será que sai mais barato? Adorei a ideia. Não, nunca fiz isso. Olha, o que eu fazia era passar trote no meu pai, mas não na voz do Cebolinha. Eu ligava fingindo que era um menino, sabe? E aí eu fazia isso com ele. Olha, me deu até uma saudade dele, mas ai, que coisa. Eu fiz muito isso com ele. Mas eu gostei da ideia, viu? Gostei da ideia. Sim, sim. É... Andrew, você trabalha muito dublando desenhos, séries infantos juvenis. O exemplo disso é a Turma da Mônica. Você gosta de animações? É estranho ir ao cinema a assistir um filme que você mesmo dublou? Não, eu gosto muito, muito, muito. Por sinal, eu vou sempre me assistir, porque eu tenho que fazer uma crítica também do que eu estou fazendo. Então, eu preciso ver o que tá o resultado ali final. E eu gosto muito. Eu sempre que posso, vou. E eu amo animação. Eu amo animação. O meu sonho é fazer a única coisa que eu ainda não fiz, que é justamente uma animação da Disney. Esse é o meu sonho. Posso responder uma coisa aqui que me perguntaram e eu até fiquei com um ponto de interrogação agora muito grande? Que alguém me perguntou por que trocou a voz da Sim, Charlotte do Lúcifer. Pelo que eu sei, não trocou. Inclusive, aí eu não posso falar. Olha, eu ia falar. Mas não trocou a voz. Quer dizer, eu fiz todas as temporadas antes do Netflix. E do Netflix, ela não voltou. Ela só voltou, acho que uma ou duas vezes que eu fiz. E aí eu não posso falar mais o resto. Então, pelo que eu sei, não trocou. Só se trocaram, eu não fiquei sabendo, sim. mas acho que não. Porque desde que foi para o Netflix, ela foi para a Vox. A não ser que tenha trocado em outro estúdio, né, gente? Aí eu já não sei. No estúdio antigo. Aí vou lamentar muito. Me manda, se alguém sabe que trocou, me manda, porque eu sei que estúdio foi e eu já Sim, retorno sim. para o cliente. Entrego para o cliente. Sim, pergunta aqui da Lecurado. Angélica, sou muito seu fã do seu Ah, trabalho. manda Um ver, dos vai meus atrás do sonhos seu é ser sonho, meu amor. redubladora. Vá mesmo. Eu acho que é uma profissão incrível, mas eu vou dizer para vocês, eu vou dar uma dica aqui. Procure um curso realmente bom. Muita gente quer mais ganhar dinheiro e não ensinar, né? Então, procure bons lugares e tem pouquíssimos, pouquíssimos assim mesmo. E outra coisa, entre sempre pela porta da frente. O que significa isso? Vá pelos estúdios maiores, os mais legais, tá? Por quê? Porque existem regras na dublagem que são estabelecidas pelo sindicato e todos têm que agir igual. Infelizmente, o que acontece é que algumas empresas, a gente chama de fundo de quintal, não querem seguir as regras.
E aí você acaba indo trabalhar nessas empresas e depois quando você quer entrar para as grandes, você não consegue porque você trabalhou nas que não são boas e não cumpriu o acordo. E isso é muito mal visto entre os dubladores, entendeu? Ó, agora quero falar aqui que, nossa, trocaram pela Chanela, na Xalana na quinta Sim, sim. temporada? Caramba, eu não sabia. E eu sei quem foi. Olha só, quer dizer, eu sei quem foi o estúdio, né? Se o Comicando souber me mandar inbox no meu que estúdio que estava assinando, porque isso é muito triste. E é muito triste também. Agora, talvez a Xalana não soubesse que ela era minha atriz, porque geralmente os dubladores se conversam, sabe? Quando eles tentam trocar o fixo de alguém. Talvez ela não soubesse que eu tenha feito, né? Enfim. Triste. Sim, sim. Em relação ao cinema, você tem um gênero Tenho, preferido? eu tenho. Eu gosto assim, eu Policial? gosto de comédia, gosto de filme de ação, né? E gosto de filme romântico, também gosto. Drama também gosto, mas eu choro muito. Sim, sim. É, sim. Andrew, você já foi reconhecida na rua, no banco, na padaria, no restaurante, por causa da Já, sua muitas voz? vezes. Tem vezes engraçadíssimas, engraçadíssimas. Teve uma vez que eu fui comprar, que eu fui pagar um cartão da Renner. Entrei na loja e falei: Oi, eu queria pagar o cartão. O cara fez assim, ó, dubladora. Eu fiquei assim, nossa, nunca foi tão rápido. Teve outra vez que eu fui comprar uma bolsa e a vendedora ficava: Você é atriz da Globo? Ela falou atriz da Globo. Eu falei: Não, eu sou atriz, mas eu não sou da Globo, né? Eu falei: Não. Ela, tá. Você já fez novela aí no SBT, em outro lugar? Eu falei: Não. Ah, tá. Você é cantora? Não. Ai, eu te conheço, eu não te conheço. Aí ela não aguentou, né? Eu falei: Pode ser. Eu fiz assim: Pode ser. E aí eu fui assim, tipo, aí uma hora lá, não, vai, fala. Por que eu te conheço? Eu falei: Não, você conhece a minha voz, mas você não me conhece. Ela. Aí quando eu falei a minha voz, ela falou uma atriz que eu faço, Reese Witherspoon. Foi na hora. Na hora ela falou. E aí eu falei exatamente. E ela lembrou do Legalmente Loira, sabe? Que tinha um filme que estava na época, fez muito sucesso. E aí foi isso. Sim, Mas olha, e teve muitas outras vezes, assim. O pior, assim, que você, às vezes a pessoa te conhece, né? Você: Me dá autógrafo. E aí quem tá do lado, tipo, que não sabe quem você é e dubladora do que, sabe? Então você tá lá, a pessoa faz assim, ó, para ver sua cara, para ver se ela conhece. Só que ela não vai reconhecer, porque não sou ninguém, né? Então, só quem é fã mesmo que reconhece, pede autógrafo, tira foto. Os outros que não é muito ligado em dublagem, fica, quem é? Sabe? Fica aquela pulga. Aí pensa que é um youtuber ou alguma coisa assim, sabe? Eu dou risada. sim. Tem mais perguntas aqui, deixa eu ver. É, Como está sendo dublar nessa quarentena? Cada dublador tem Isadora, seu a mini gente está estúdio, dublando em haha. casa, em home studio. O meu, por sinal, eu montei um home, mas aí eu quis reformar e fazer um estúdio de verdade. Acabei me mudando para o beliche do meu filho, né? Com o edredom de um lado, cobertor do outro, travesseiro do outro. Mas agora eu voltei para o meu home studio, só que ainda não está finalizado. Ele vai ser finalizado amanhã. E agora o trabalho até deu uma diminuída muito violenta, porque o trabalho que a gente fez agora até agora era todo o trabalho que estava parado de antes, né?
E então a gente meio que está acabando tudo, e lá agora parou, então aqui também vai parar um pouquinho, né? Então a gente está numa época meio de esperando acontecer, sabe como é que é? Então é uma época que vai ser um pouco difícil para o dublador, porque a gente está dublando desde, se não me engano, maio que a gente começou, então foi direto, maio, junho, julho, agosto, sem parar. E agora, em setembro, deu uma baixa, já na metade de setembro já deu uma baixa, e outubro começou muito devagar. Mas com fé, foco e fé, eu espero que volte lá, volte aqui, e a gente recomece de novo o nosso trabalho em home studio, porque não tem ainda uma vacina. Tem dubladores que estão indo presencial, são poucos, mas estão indo. E aqui em casa eu tenho 2 no grupo de risco. Então, eu não me sinto segura de sair muito. E estúdio é um lugar fechado, onde tem espuma, tecido. Não tem como você esterilizar muitas coisas, sabe? E fica no ar, a gente sabe que ele fica no ar, né, esse vírus. Então, e a gente não pode gravar de máscara, porque o som abafa. Então, eu não me sinto preparada ainda. Sei que vai ter esse momento que eu vou ter que voltar, mas enquanto eu puder fazer em home, eu vou continuar em home studio mesmo. Até me quiserem, né? Quando me quiserem mais, falaram, já que você vai ter que vir presencial, eu vou me encapotar toda vez, sei lá como é que eu vou, né? E vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, nós estamos. Sim, sim. É, Andrew, tem alguma curiosidade de algum momento de bastidores de dublagem que você Curiosidade, gostaria de compartilhar? assim, infelizmente, hoje em dia, Sim, várias coisas que a gente tem feito é tudo confidencial, né? A gente não pode falar muitas coisas. Mas tem uma coisa assim que talvez as pessoas não saibam. Os filmes antigamente demoravam de 5 a 8 anos para chegar aqui. Então eles eram feitos lá e até chegar no Brasil demorava para dublar, era muito tempo. Hoje em dia, quando a gente está fazendo um filme, quando eles estão fazendo um filme lá ou uma série, a gente já está dublando aqui. Então, por exemplo, eu já fiz filmes de todas as empresas que eu vejo atrás, por exemplo, a Vespa. Eu via como era feito de verdade a cena, sabe? Antes de retocarem, antes de ficar o definitivo. Por exemplo, eu dirijo uma série que chama Nosferatu, e a gente vê o fio pendurado do cara, a gente vê o chroma key atrás, a gente vê que a moto não caiu, a gente vê tudo. Então a gente vê o filme como ele é na real hoje em dia, tá? Porque é feito simultaneamente, praticamente. Está sendo feito lá e a gente já está dublando aqui. Por isso que às vezes vem uma cena que ela não está finalizada. E aí até muda, às vezes você tem que redublar aquela cena porque mudaram tudo, sabe? Então é bem legal, assim, de você sacar que você, até de como é feito e de ver que está sendo feito muito rápido, né? É simultâneo. Então é muito legal. sim, sim, sim. Sim. Você falou aí da o que acontece e muita gente acha, ah, foi verdade, ele morreu de verdade mesmo. Na verdade, eu acho que eles colocam, eles tiram a pessoa, aí eles pegam outra coisa, um carro, por exemplo, um acidente que aconteceu no filme. Aí eles tiram a pessoa, colocam o dublê Assim, e pega outra mil coisa e joga formas lá, de entendeu? fazer e a gente não Eu faz acho que é isso. ideia, assim, sabe? É muito interessante. Tem uma coisa que você pensa que é altíssima e não é. Ou então tem, é até você pensa que são não sei quantos andares. Você vai olhar, a pessoa está no primeiro e tem um colchão, então ela se atira no colchão. Tem mil formas, assim, a gente acaba assistindo isso tudo, né? É bem legal, é bem legal. Dá para saber os truques alguns.
Pergunta, pergunta do Daniel Icra. Já teve algum filme que você dublou que foi muito emocionante e você acabou tendo uma crise Olha, de choro no tem estúdio? muitos, muitos, como já aconteceu de eu rir e já aconteceu de chorar. De chorar, nossa, teve um que eu fiquei muito mal, eu tive que parar. Teve um filme e teve um documentário. Esse documentário foi horrível, porque era um documentário sobre matavam focas, sabe, a paulada. Eu não aguentei ver aquilo. Eu tive que parar várias vezes, várias, mas várias vezes. É muito pesado, assim. Tem coisas que são muito pesadas e que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, eu não gosto de filme de terror. E eu tive que dirigir Arraste-me para o Inferno. Eu dublei Jason versus. Ah, esqueci o nome agora. Agora esqueci, mas eu dublei esse filme duas vezes. Tem filme que você fala, não, por Deus, né? Eu fiz um filme outro dia que eu chamava meu filho, eu estava parada, eu chamava meu filho, daqui a pouco eu abaixava a cabeça e aparecia uma coisa aqui, e tipo, e você leva susto fazendo também, né? Então, tudo isso acontece. Já chorei, já dei risada sem parar, já assustei, já aconteceu de tudo. Sim, sim. Na vida tudo acontece, tem muita coisa que acontece. É, De um modo geral, você fez muitas protagonistas marcantes. O que você aprendeu para a sua vida ao trabalhar com algumas destes personagens? Exemplo, Cebolinha, a Pérola, a Então, atriz que fez na sucesso. verdade, é um aprendizado, porque cada um é uma coisa e uma coisa totalmente diferente, então você está sempre aprendendo. Agora, das histórias, tem histórias que sim servem para a gente no dia a dia, sem dúvida, e é até engraçado, porque às vezes você está passando por uma situação e você dubla um filme que é a mesma situação que você está passando. Isso já aconteceu comigo também. E aí eu levo para minha vida. Você tenta aprender com aquilo que você está vendo, né? Se deu certo, aí você até tenta fazer igual. Então, tudo eu pego como aprendizado. Tudo, tudo. Todas as situações, todos os filmes, eu sempre tenho uma coisinha que você vai escutar e vai levar para você. Então, é, eu acho que o dublador é isso, gente. Aprender com tudo que está lá que é colocado na sua frente, tá? Pode ser da forma de fazer, de uma atriz nova que você pega, uma história nova que você pega, uma história que tem que ver que tem a ver com a tua vida, outras que não tem nada a ver, mas você observa, né? Acho que tudo vale a pena, né? Tudo você pega como aprendizado mesmo. Sim, sim. Pessoalmente, eu gosto muito do seu trabalho com a Pérola do Bob Esponja. Para mim, a voz do personagem não é outra que não a sua. E acho que outros internautas também pensam assim. Dá um certo ciúme ouvir algumas atrizes que possuem a voz como oficial no Brasil, Então, a dubladas gente por chama outros de boneco, né? profissionais? Quando você pega um personagem, a gente chama de boneco. Antigamente eu até ficava triste, hoje em dia eu já não fico mais, porque o boneco meio que está caindo em desuso, sabe? Mas os fãs reclamam quando não é a gente que faz, né? Então você imagina, você está assistindo uma série e aí mudam as vozes. Eu acho isso um desrespeito pro telespectador. Você imagina uma pessoa cega que estava acompanhando a série. Aí ela começa a assistir toda uma série que ela vinha assistindo, que eram todas as vozes, mudam todas as vozes. De repente aparece uma voz que era antigamente em outro personagem. Ela não vai ficar doidinha? Vai falar, meu Deus. Porque para ela aquela voz era daquele ator, entendeu? Então eu acho
bem triste quando muda. E, por exemplo, tem algumas atrizes que a gente tem no coração, né? A Reese Witherspoon é uma delas, assim, eu tenho no coração porque eu fiz quase tudo dela. Mas, por exemplo, os últimos 2 filmes dela e a última série não fui eu que fiz, entendeu? Então, você fala, que pena, mas a gente fica triste, né? Porque a gente gosta de fazer atriz e tudo mais, mas não depende muito da gente, né? Depende do distribuidor, depende do estúdio que vai cair, de que praça, se é São Paulo ou Rio, depende de muita coisa hoje em dia, entendeu? Sim, sim. Há sempre situações engraçadas ou curiosas Ah, de sempre alguém tem, né? conhecê-la E é pela sempre voz? engraçado, né? Porque, por exemplo, já me reconheceram com a voz do Kevin. Eu falando com a minha voz. E a pessoa do lado, daqui a pouco ela olhou e falou assim: Meu, você tem a voz do Kevin. Os meus amigos começaram a tirar barato de mim, né? Porque você tem a voz de menina. Mas eu dei umas risadas e eu acho que isso remeteu ao Kevin, né? Então, enfim, já aconteceu muita coisa relativa a isso, né? Mas eu dou risada, eu acho legal. Não ligo, não. Sim. Os pesquisadores sentem falta de um registro de elencos das produções antigas e tudo tem que ser buscado na memória ou revendo as produções. Essas também difíceis de conseguir. Por que não havia um Então, registro eu acho que o escrito na registro que você está época? querendo dizer é assinar contrato, né? A gente não tinha contrato, antigamente não tinha. Eu esqueci o nome, inclusive. Mas é como se fosse um contrato, né? E aí, por isso que muitas desses filmes e muitas dessas séries foram redubladas, porque eles têm que ter o nosso direito assinado, tá? Então, hoje em dia, tudo tem contrato. Você tem que assinar todos os contratos, tudo tem que ter contrato. Apesar dos contratos serem absurdos e abusivos, né? Tipo, vale até 70 anos após a sua morte, em qualquer galáxia, em qualquer mídia que possa existir ou vir a existir. É assim, os contratos são assim hoje em dia, tá? Então, quando não tem, eles têm que redublar, porque às vezes a pessoa já morreu, e aí não tem como você pedir autorização para a pessoa que já morreu. Ou então alguém não quis assinar, então você tem que fazer a parte daquela pessoa. Tem mil questões. Ultimamente até teve uma questão bem feia de um empresário que usou uma coisa que estava na internet e colocou no ar. Isso não pode, entendeu? E o dublador ele tem direitos conexos que tem que ser pagos, entendeu? Então, é uma coisa que infelizmente, você vê que tem. É muito pouco, tá? Mas tem alguns empresários que agem de má fé com relação a isso. Sim, sim. Olha aqui quem entrou, o Kleber Fernandes, o Kleber do Sim. Insta. Ele Oi, também que Kleber, tudo faz bem? lives. Beijo, Kleber. Alguém colocou uma pergunta aqui: qual o maior desafio se eu dublar chorando ou rindo? Olha, para mim é igual, assim, eu tenho facilidade para chorar, porque eu acabo chorando mesmo. E para rir também. Tudo depende de como vem a fala. É difícil, as duas são difíceis, porque você está rindo e sai falando, e você tem que seguir o sincronia, né? Ou chorando a mesma coisa. Então, por essa questão de sincronia que é difícil, mas para mim tanto faz. Eu gosto de fazer os dois. Sim, sim. Esse resgate da memória da nossa dublagem está sendo dificultado pelo lançamento de algumas produções em DVD sem dublagem em português ou redublados. Haveria uma solução para essa prática Então, mudar? na verdade, depende tudo do distribuidor, sabe? Porque é muito simples, né? Ou ele redubla, porque talvez não tenha como assinar o contrato, ou ele paga essa mídia,
né? O problema é que os distribuidores querem ganhar o dinheiro sem pagar as pessoas, então fica difícil, né? Entendeu? Então precisa. E eu acho que se o filme fez sucesso naquela dublagem, eu acho triste quando redubla, sabia? Por exemplo, eu não sei se vocês assistiram De Volta para o Futuro, a primeira versão. A segunda tá excelente, mas quem tem a memória da primeira fala, que pena que foi redublado, porque aquela era a dublagem legal, né? Então, não é porque uma é melhor ou pior que a outra, não, é porque aquela era a dublagem da época e a que marcou, e enfim, né? É isso. Você falou agora do De Volta para o Futuro, foi um dos filmes que Uhum. explodiram no mundo inteiro, no sucesso. É, foi foi um estouro, Foi, foi. um Quem dos dirigiu filmes foi de o maiores Denis sucessos. Simoneto, que fez a mocinha, né, do filme. Era sensacional. E eu gosto muito daquela versão que tinha o Eleu no cientista, né, no doutor lá, que eu esqueci o nome agora, mas é sensacional esse filme. Adoro, adoro. Acho a dublagem muito legal. Tem muita pergunta aqui, deixa eu ver. Pergunta aqui do Caio César Santos, Angélica. Como é receber tanta admiração e Oh, carinho Caio, eu sei dos como é seus que você fãs? ficou, Sou Caio, seu né, grande Caio? fã, beijos. É, eu adoro, eu converso com todo mundo e eu sou muito chegada mesmo nos meus fãs, assim. Eu adoro interagir com eles. Tem umas pessoas que eu tenho um carinho gigante, gigante. Ganhei uma máscara linda da feita guardada ali. Eu tô louca para sair para usar. E eu adoro todos eles. Assim, eu converso bastante. Às vezes eu não tenho muito tempo, não dá para responder para todos. Assim, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu estou sempre respondendo porque eu acho tão legal essa interação e eu adoro o carinho que eu recebo. Eu fico muito emocionada mesmo. E eu tenho um carinho muito grande por todos. Eu conheço todos eles, ó. Aqui tem um monte que fala muito comigo, né? O Caio mesmo fala bastante comigo, a Fê fala bastante comigo. O Kleber já fiz uma live com ele. Ah, eu não enxergo aqui, mas deixa eu ver. O Daniel, falo bastante. Eu converso com um monte de gente, gente. E eu adoro, eu adoro, adoro, adoro. Sim, sim, sim. Ao assistir a um filme em DVD pela primeira vez, que tem a opção Eu adorei dublada, essa sua pergunta. escolha é sempre a mesma? E qual é a ela? É assim, tudo depende do versão brasileira, entendeu? Por quê? Vou te explicar. Herbert Dependendo do Richard? estúdio que cai, como você é do meio, você sabe se o trabalho é bom ou não, né? Então, às vezes eu até dou chance. Quando o estúdio não é bom, eu dou uma chance. Mas se eu começar já a me dar opa, eu já mudo pro original. Mas a maioria das vezes, mesmo assim estando meio ruinzinho, eu assisto para ver a qualidade, para ver se tem alguém que se salva, para ver se tem alguém novo que pode ser aproveitado, para ver se o trabalho como ficou, entendeu? E eu sempre sou a última a sair do cinema, por exemplo. No cinema eu só assisto dublado. Sempre que tem, eu só assisto dublado, tá? E eu sempre fico para ver o elenco que fez. Sabe, aquela última lista que passa, eu sou aquela lá que fica no cinema para ver a lista, né? E eu acho que é isso. A gente quer saber quem fez, quem foi, se o trabalho ficou bom, quem dirigiu, sabe? É muito legal, né? Sim, sim, sim. Qual a sua opinião a respeito da prática de buscarem atores de novelas, humoristas e outros artistas não Olha, dubladores na verdade para atuar na buscam dublagem? atores famosos para divulgar a dublagem. E o que acontece é que eu acho que
quem deveria decidir isso é o diretor de dublagem. E antes de mais nada, deveria ser feito um teste, inclusive, com esses atores famosos. Porque não sei se vocês já devem ter assistido muito filme, onde tem pessoas que são excelentes no teatro, no cinema, enfim, na TV, mas não conseguem dublar. Porque dublagem você não aprende de uma hora para outra. E o que eu acho errado é eles estrelarem o filme. Se para um dublador, às vezes o personagem é difícil, imagina uma pessoa que nunca dublou. Então, esses papéis poderiam ser secundários, para não impactar tanto se a pessoa não tiver um resultado tão bom. E é raro, é muito raro, uma pessoa que nunca fez conseguir fazer no nível de um dublador. Entendeu? Então, eu acho que quem deveria definir isso não é o marketing da empresa, não é na área comercial, mas a área artística, que sabe o que está fazendo, né? Eu acho que daí ficaria muito mais. Você poderia escolher a pessoa certa para a voz certa. Por exemplo, nos últimos tempos, começaram a comentar do Whindersson fazer o Jack Chan. Eu adoro o Whindersson, veja bem. Mas quem teve essa ideia? O Whindersson é jovem, o Jack Chan tem mais de 60 anos. Você entendeu? Nem que o Whindersson queira, ele não consegue chegar no peso da maturidade do Jack Chan. E não é culpa dele. É culpa da pessoa louca que escolheu ele para fazer, entendeu? É isso. Sim. Tem uma pergunta aqui do Daniel Icra. Como você vê o mercado de dublagens de animes hoje em dia, na sua opinião? Por que tem animes muito longos que não terminaram de ser dublados? Exemplo, o Naruto Então, isso Shippuden tudo, e gente, o depende One do Piece. distribuidor e de se ele vendeu o produto ou não, né? E aí, talvez ele não conseguiu vender e parou e não continuou. Infelizmente, eu acho que... eu nem sei se ainda tem o Animax. Na época que surgiu o Animax, a gente dublou tanta coisa na Alamo, foi tão incrível, né? Mas eu, pelo menos, tenho feito muito pouco desenho. E eu sinto muita falta. Por mim, seriam todos dublados. Mas realmente depende mais do distribuidor, se vendeu ou não vendeu o produto, se deu certo, fez sucesso ou não fez sucesso. Depende disso, na verdade. E de mais outras coisas que eu nem faço ideia. Ai, Isadora, que linda. Peraí, Person Derek, Angélica, o que você achou da atuação do Kevin Vecchiato em Kevin Turma da Mônica Vecchiato, que fez o Laços? Cebolinha, né? Eu adorei. É assim, eu Sim, percebi, porque assim, gente, não é fácil você sair falando, trocando os L's. Não é fácil. E eu percebi que ele foi se aprimorando e sei lá, se apropriando do Cebolinha, né? E eu achei que ele fez bem, eu gostei, eu me diverti. E foi emocionante ver o Cebolinha tomar vida lá na tela, sabe? Foi bem emocionante. Eu nunca encontrei com ele. Eu gostaria muito de um dia poder encontrar, porque eu nunca encontrei com ele na Maurício, nunca encontrei ele em nenhum lugar que eu tivesse, e acho que ele nem sabe que sou eu que faço a voz de Cebolinha. Mas eu juro que eu adoraria ter esse encontro. sim. Lucas Gomes, minha prima Isa tá na live. Haha, ama dublagem, queria muito Então, entrar nesse primeiro, ramo. fazer Algum muito conselho? teatro, se formar no teatro, porque precisa ter o DRT de ator, tá? E depois disso, tirar o DRT de ator, faça teatro mesmo, faça peças. E depois procure um curso de dublagem. Eu só recomendo Eixo, São Paulo e Rio, sim, porque nos outros estados eles ainda não aprenderam. Então, não aprenda com quem ainda não aprendeu, aprenda com quem já sabe fazer. Além disso, entre pela porta da frente, que é aquilo que eu falei, cumprindo as regras da dublagem, seguindo o acordo ou a convenção que tem pelo SATED, que é o Sindicato dos Dubladores. Faça tudo direitinho que você chega no topo, nas cabeças e nos melhores estúdios. É isso que eu acho.
uma pergunta aqui do Caio César Santos. Angélica, qual dublador ou dubladora da antiga e nova geração Tem de muitos. dubladores que você é Mas eu fã? vou falar dois aqui de São Paulo que eu amo, que eu já. E eu sempre que via ela dublando, eu falava, meu, eu quero ser igual a essa mulher. E quando ela foi ficando mais idosa, eu falava cada vez mais, eu falava, meu, eu quero ser igual a ela, sempre quis, ela é sensacional. De dublador tem vários, mulheres também, tá? Eu gosto muito do Campanile, né? Eu lembro de sempre do Campanile, mas tiveram também vários. Olha, Aldo César, tem o Borges de Barros, que todos já faleceram. Tem o Luiz Carlos de Moraes. Nossa, a gente tem tanta gente. Mulheres também, Rosinha. Nossa, tem tanta gente que eu admiro, que eu falo, meu Deus, que sensacionais, né? É muita gente, até é ruim a gente falar, porque vai faltar um monte aí, né? Mas tem muita gente. Sim. Angel, muito obrigado pelo papo. Eu gostaria que você deixasse uma Bom, mensagem para os primeiro eu queria visitantes da live. agradecer a todo mundo que ficou aqui vendo a live. Vou dizer na voz do personagem, vai, porque, né? Obrigado, pessoal, eu adorei! Obrigada, gente. Eu adorei, adoro conversar sobre essa profissão que eu amo de paixão. E adoro conversar com quem ama, que tem essa paixão também da minha profissão, né? Que vocês que são ótimos, entendem de tudo e cobrem. Uma coisa que eu falo para vocês que eu agradeço é quando vocês cobram uma boa dublagem. Vão lá cobrar sim, porque se vocês têm uma TV a cabo, se vocês têm um Netflix, se vocês têm um Amazon, vocês estão pagando, eles têm que entregar uma boa dublagem. Então, cabe a todos nós cobrarmos mesmo, porque a gente quer uma boa dublagem, e a boa dublagem é feita por profissionais, né? Então é isso, cobrem e a gente agradece. E muito obrigada a todos que estiveram aqui vendo a nossa live. Tá bom? Eu adorei. Sim. Para fechar, eu queria que você Tá fizesse a legal, voz cara. da Meu Pérola. marido tá aqui, mas eu tô doidinha pra falar com ele. O Bob Esponja veio aqui hoje, me trouxe, sabe o quê? Pizza. Mas a pizza que ele me trouxe era de torrada com ketchup. Blé. Valeu, Angel. Muito obrigado. Até a próxima. Se você quiser ser Tá entrevistada de bom. novo, Beijo, beijo, eu beijo.